Olá, aqui é a pastora Andréa Nicolau e a nossa leitura de hoje é do capítulo 4 do livro de Provérbios. Então vamos à nossa leitura. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo o que você possuir para adquirir entendimento. Dedique a autoestima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por ela seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Não siga pelas veredas dos ímpios, nem ande no caminho dos maus, evita-o, não passe por ele. Afaste-se e não se detenha, pois eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal, perdem o sono se não causarem a ruína de alguém. Pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. A vereda dos justos é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Meu filho, escute o que lhes digo, preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. O capítulo 4 de Provérbios apresenta a sabedoria como uma maneira correta de utilizar o conhecimento adquirido. Nós encontramos um paralelo na carta de Tiago, o apóstolo Tiago, que é considerado em sua epístola o livro de Provérbios do Novo Testamento. Lá o apóstolo diz, no capítulo 3 e no versículo 17: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Olha quantas qualidades a gente encontra aqui para a sabedoria ensinadas pelo apóstolo Tiago, irmão do nosso Senhor. Pureza, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcialidade e sinceridade. Eu gostaria de ler para você um trecho do livro de Hernandes Dias Lopes, é um pastor e teólogo, em seu livro sobre a epístola de Tiago, intitulado Tiago, Transformando as Provas em Triunfo. O pastor Hernandes diz o seguinte: a carta de Tiago é um livro prático. Esse livro é considerado o livro de Provérbios do Novo Testamento. Tiago é mais um pregador do que um escritor. Como se ele nos agarrasse pela lapela e fitasse-nos os olhos e falasse conosco algo urgente. Um dos grandes problemas que a igreja estava enfrentando era colocar em prática aquilo que eles professavam. A vida estava divorciada da teologia, do ensino de Deus. E esse também é um problema da igreja contemporânea. Daí a pertinência e a urgência de estudarmos Tiago. É isso que diz pastor Hernandes Dias Lopes, e é exatamente o que eu creio. Muitas vezes nós professamos algo
e não aplicamos no nosso modo de viver, não aplicamos no nosso modus vivendi. Ou seja, aquilo que nós dizemos não corresponde àquilo que nós vivemos em termos de fé. Esse é o ponto do livro de Provérbios. Esse é o tema de destaque no capítulo 4. Aprender a viver com sabedoria. Aprender a aplicar o conhecimento de Deus na vida diária. Esse é o nosso desafio como cristãos todos os dias. Esse texto nos leva a um profundo desejo de conhecer ainda mais as Escrituras e praticá-las em nosso viver. É o que o sábio nos instrui. Ele nos instrui como um pai que fala ao seu filho, nos versos de 1 a 13, orientando como um pai: filho meu, ouve as minhas palavras, filho meu, faz isso, faz aquilo, busca sabedoria. Depois dos versículos de 14 a 19, ele nos aconselha a fugir das más companhias, a fugir daqueles que se apressam a fazer o mal. E finalmente vem o ápice do capítulo 4, que fica por conta do verso 23, que é um verso que nós repetimos muito, que diz: acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. A mensagem nesse trecho é: guarde o seu coração. Afaste a sua boca das palavras perversas, das palavras ruins, das palavras de maldição, das palavras contra as pessoas. Afasta, afasta, afasta. Fique longe dos seus lábios a maldade. Não fale coisas más, coisas que são de acordo com as trevas, coisas que são de acordo com o que o diabo planeja para a vida das pessoas, para os outros. Não fale nem sobre você, nem sobre ninguém. Olhe sempre para frente. O versículo diz exatamente isso. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Não fique olhando para o lado, não desvie para o lado. Veja bem por onde você anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, ou seja, ande para frente, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Afaste os seus pés do mal. Que alerta precioso! Que você e eu sejamos aptos a seguir essa jornada de fidelidade ao Senhor, mantendo os nossos corações sempre puros. Que as nossas mentes e os nossos corações sejam purificados pela palavra, por sua leitura, meditação constante, e que encontremos a verdadeira sabedoria de Deus em nossa jornada. Deus te abençoe.